Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Rafael, estamos aqui no canal Horus em Foco e estaremos em mais um quadro. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco Educação e vamos falar sobre o mito da meritocracia na periferia. Antes de iniciarmos essa discussão, falar para vocês que eu estou aqui com duas pessoas incríveis na minha vida, né? Elas foram minhas alunas e hoje são minhas amigas e a gente fez um bate-papo para fazer hoje esse quadro, que eu acho que é um tema, um debate muito interessante, e já vou pedir para elas se apresentarem, mas antes, né, gostaria de falar para vocês, como sempre, não esqueçam de seguir, né, o canal Horus em Foco. Então, nas redes sociais, nós estamos como Horus em Foco, então no Instagram, no TikTok, Horus em Foco, aqui também no YouTube, e no Facebook, Horus. Então é importante que você possa seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, enfim, compartilhar também, porque tudo isso dá uma visibilidade. Se você entende que a discussão aqui foi importante, contribuiu para você, certamente também vai contribuir para uma outra pessoa. Então, é importante que você faça aí essa curtição e esse compartilhamento, tudo bem? Então, conto com a colaboração de todos vocês. Então, né, mais uma vez aqui, né, feliz por estar com essas minhas queridas, e aí vou pedir para que ela se apresente, mas antes eu gostaria de falar que a gente, além da relação que nós construímos no colégio, né, na escola, José Luiz do Rego, quando eu as conheci dando aula, a gente depois também estabeleceu uma conexão com o cursinho, né, Rede Ubuntu Educação Popular. Então hoje elas são alunas do cursinho e colaboram também ali com a organização. Eu hoje sou professor e também trabalho dentro do departamento de roda de conversa, formação política e social. Então a gente faz aí algumas trocas. E hoje vamos fazer esse bate-papo. Então, meninas, quem quer se apresentar primeiro? Pode ser eu. A Sara, então. Meu nome é Sara, tenho 19 anos, moro na Zona Sul de São Paulo, periférica. Terminei o ensino médio em 2021 e estou há 2 anos sendo pré-vestibulanda para entrar numa universidade pública. Participo da Rede Ubuntu, que é um cursinho popular, onde visa a entrada de alunos periféricos para entrar numa universidade pública mesmo, voltando também para a questão negra, onde a gente sabe que dentro do sistema e toda essa constituição são pessoas que são muito atingidas por todo o redor. Então eu faço parte de um conjunto onde está tentando sempre reivindicar os seus direitos. Também sou poetisa, sempre estou escrevendo sobre a questão de nós mulheres pretas, onde somos marginalizadas, também da questão de classe, enfim, isso é um pouco de mim. Muito bom, muito bom. Então, agora você, minha querida Agnes. Meu nome é Agnes, também tenho 19 anos, Zona Sul de São Paulo, periférica, também faço parte do Ubuntu, cursinho popular, e também estou nessa luta aí, de 2 anos também tentando as provas para entrar numa universidade, sentindo na pele todas as dificuldades que isso traz, e estamos aí. Estamos na luta. Sim, estamos na luta. Muito bom, muito bom. Então vocês perceberam que, além do título, né, do nosso quadro de hoje, né, o mito da meritocracia na periferia, e a partir das falas das meninas, a gente vai falar sobre esse universo do estudante, da pessoa que está buscando uma vaga na universidade. Então, assim, para a gente que é da Rede Ubuntu, certamente eu acho que essa discussão vai servir tanto para a rede, mas também para qualquer estudante que está nesse lugar, né, de sei lá, expectativa pelo vestibular e preparação pelo vestibular. Então, acho que vai servir a todos esses âmbitos, né? Sim. E eu gostaria também de, novamente, só reenfatizar sobre a Rede Ubuntu, né, que eu faço parte, é um cursinho que eu gosto muito de fazer parte, e a gente pensa um modelo de educação que a gente chama de formação integral do ser humano. Então, na Rede Ubuntu, a gente não só trabalha com conteúdo pré-vestibular, a gente também busca dar um apoio psicológico para esse estudante, a gente procura também
trazer para ele a sua concepção, né, de ser humano, a sua consciência de classe, o seu lugar de fala na periferia, se entender como homem negro, mulher negra, como homossexual, se entender como indígena. A gente é um cursinho também da diversidade, então a gente está com todas essas pautas aí dentro dessa formação integral da pessoa humana. Então essa, né, basicamente a nossa bandeira. Tudo bem? Sim. Então, meninas, vamos lá, chega de lero-lero, né? Vamos pro bate-papo, vamos para essa nossa conversa. E aí, qual é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? A gente colocou como esse título, né, o mito da meritocracia na periferia ou para a periferia, porque geralmente a gente escuta as pessoas dizerem que se você quer, você consegue, só depende de você, se você se esforçar, se você tiver disciplina, se você acreditar, tudo é possível. Trabalho enquanto eles dormem. Sim, exatamente, né? Nossa. Então, tipo, o que você faz, sei lá, de meia-noite às 6 horas da manhã? Eu durmo, então, não pode dormir. Não pode. Dormir é pros fracos, né? Exatamente. Tem Os que fortes, estudar. eles estão ali, ó, não param. E aí, por que eu estou começando com essa introdução? Porque tem pessoas que também defendem a meritocracia, mas elas estão numa outra situação. Exatamente. Elas estão, tipo, num local, morando num local muito bem protegido, elas têm uma excelente casa, quando elas vão estudar, elas estudam no escritório, no ar-condicionado, muitas vezes elas não precisam se deslocar até a escola, porque a escola vem até ela, né? Exatamente. Elas conseguem ter acesso ali, né, a professores particulares. Quando elas vão até a escola, elas têm um deslocamento com segurança e tal, enfim. Então, a gente sabe que existem condições diferentes para as pessoas estudarem. Então, essa é a minha primeira provocação. Por que falar de meritocracia para vocês que são mulheres periféricas, né, mulheres negras? Isso não é, assim, uma coisa tão simples. Não é só depende de mim, depende da minha vontade. Depende, sei lá, do meu esforço. Eu acho que a gente vive isso todos os dias da nossa vida. Sempre tem uma pessoa para falar, se você não conseguiu é porque você não tentou o suficiente, você não quis o suficiente, você não se esforçou bastante. E eu e a Sara, por exemplo, a gente para conseguir ir pro cursinho, a gente vai andando e a gente volta andando. E não é uma coisa ali que, nossa, a gente vai andar 2 minutinhos ali, 5 minutinhos, a gente tá no curso. A gente passa 40 minutos andando para ir e 40 para voltar. Toda vez que a gente quer ir na biblioteca, toda vez que a gente quer ir pro cursinho para conseguir estudar. E é uma coisa muito complicada, porque a gente sai cedo e a gente volta tarde. Então tá nós duas andando à noite na rua sozinhas. Aí pra uma pessoa vir e falar, não, mas é que você não quer o suficiente. Cara, você vai... A gente tem medo de andar na rua, porque não é sabe, não é Alphaville, não é cercado por muros, não é segurança, não é câmera, não é uma coisa que ali ninguém passa porque ninguém vai encostar, porque sabe que alguma coisa vai acontecer. Se a gente sofre alguma coisa na rua, é mais uma. Não vai sair no jornal, não vai sair nas notícias, ninguém vai nem saber quem a gente é, por que foi que a gente morreu. De todo o esforço que a gente estava tendo, ninguém se importa com isso. A nossa realidade ela é totalmente diferente. Não é uma questão de querer, porque querer a gente quer muito. Certo. Quem é que não quer entrar numa federal? Nossa, fazer o curso do meu sonho na melhor universidade do Brasil. Quem é que não quer? Sim. A gente luta por isso, a gente vai andando, a gente se esforça, a gente acorda cedo, mesmo cansado a gente vai lá, a gente passa horas sentadas estudando. Não é fácil. Para as pessoas virem falar que, nossa, só queira. Eu tive que largar meu emprego para mim conseguir estudar. Tô dependendo novamente, né, da minha mãe, e não é uma coisa fácil. Sabe, você querer alguma coisa e você não poder ter, você tem que ficar pedindo para sua mãe para ter ali, como a Sara fala, tipo, eu tenho que pedir pra minha mãe pra comprar um desodorante. É uma coisa tão básica, Sim. mas a gente tem que abrir mão de muita coisa pra gente estar podendo ocupar esses mesmos espaços que essas pessoas que têm essas falas, elas não precisam se preocupar com isso. Elas têm um motorista que vai levar elas na escola, elas têm um motorista que leva elas onde elas quiserem. Sim.
e estudam em escolas muito melhores também, né? Muito, muito, 1000 vezes melhores do que o ensino que a gente teve. Sim. Nas escolas deles não tem essa, tipo, de, não vai ter aula porque não tem professor. Você vai ser liberado mais cedo. Eu fui assaltada na rua porque me liberaram mais cedo e eu tive que sair andando na rua sozinha à noite, voltando da escola. Levaram meu celular. Eu fiquei um tempão sem celular porque eu não tinha condição de ter outro. Sim. Aí a pessoa vem olhar na minha cara e fala, mas queira, você consegue. Sim. Não funciona assim. Não é assim. Exatamente. E a nossa luta é por algo que já é nosso. A universidade pública é nossa, é do povo preto, da classe trabalhadora, é nossa. E a gente está lutando por algo que, em teoria, em tese, era para ser nosso de direito, era pra gente ter acesso. E as pessoas adoram ter esse discurso de, não, é seu, a universidade pública é dos pobres. Ou então, só tem maconheiro em universidade pública. Sim. Cara, coloca a gente dentro de um lugar que não é nosso. E o discurso de meritocracia me dá tanta raiva, porque geralmente as pessoas que estão falando isso, são pessoas que estão dentro de uma bolha, de um grupo, e que elas propagam algo que é uma realidade delas, Sim. não nossa. Elas sim é pro mérito. Meritocracia é para elas. Elas já nasceram ricas, já tiveram acesso às melhores universidades, elas comem o que elas querem comer, vestem o que elas querem, andam para onde elas vão. Sim. Então, para isso ela é meritocracia. Para mim, não, para mim é luta. Eu não tenho a opção de falar que eu ganhei por mérito. Nunca foi me dado nada. Sim. Então, esse discurso, nossa, é seu de direito. Não, para. Para, porque, pelo amor de Deus, isso não é uma verdade. A gente luta para que seja. Perfeito. Eu acho que a nossa luta é para que nem exista mais vestibular. Sim. E terminou o ensino médio, entra logo numa universidade pública, porque é nosso direito. Sim. Sabe? E eu tô, assim, acabada com a última notícia que teve do cara que foi extremamente sucateado pela polícia militar. Sim. E a gente vê o nosso povo, mais uma vez, sendo sucateado por uma militância que não vale a pena. E é algo que eu falo que me dói muito. Porque a gente fala de um lugar que a gente sente. Sim. E é diferente quando você fala de algo que você sente e de algo que você só estudou ali por cima. Não é um papo intelectual isso. É o que a gente sente todo dia, sabe? O meu avô agora tá quase 60 anos e tem que trabalhar numa madeireira levando madeira nas costas. Isso é meritocracia? Sabe? Sim. Até que ponto eu posso defender um discurso de meritocracia e até que ponto eu posso falar que isso tá errado, que isso não é uma realidade total. Sim. Como a Agni disse, a gente tem que ir andando e voltar andando. Até que ponto isso pode ser discutido como alguma coisa de, nossa, que mulher guerreira, que forte. Sim, eu não queria ser, mas eu sou. Não me resta outra alternativa a não ser isso. Você acha que mesmo que eu ia querer ficar andando 2 horas no meu dia? Se eu tivesse a opção de não andar? Sim. Se eu teria que ficar escolhendo, não escolhendo, porque eu tava discutindo com a Agnes esses dias sobre a questão de escolha. Porque quando a gente fala de escolha, a nossa visão é que a gente tem várias oportunidades, a gente vai lá extremamente seletivo e fala, eu quero esse hoje, eu quero esse. Não. Não é. A gente tá falando de um lugar onde é dado opções, muito entre aspas opções, e você tem que pegar ali o que é mais acessível pra você. Sim. Eu não posso ir no mercado e pegar a carne mais cara. Sim. Porque eu tenho ali algo que tá mais fácil, acessível, e isso que eu tenho que ir. Porque não me resta a opção. É o que cabe no bolso, né? É o que cabe no bolso. E trazendo na questão de universidade, a questão de universidade pública, a questão de universidade particular, eu não entro numa universidade particular porque eu não quero. É porque eu não tenho condições de estar lá. E mesmo assim eu não estaria porque o meu lugar é numa universidade pública. Certo. Eu bato no pé e falo, eu vou entrar numa universidade pública. E se eu não entrar, a minha militância vai ser para que outras pessoas entrem. Eu falo muito que talvez a mudança que eu tanto luto, que a gente tanto luta, não seja para essa geração. Sim. Porque, infelizmente, a nossa luta, eu acho que é tipo passos de formiguinha, sabe? É um passinho atrás do outro. Não é uma coisa... Infelizmente, a gente não tem uma visibilidade tão grande quanto a gente deveria ser. Sim. A gente é maioria, só que em questão de poder, quem tá mandando é a minoria. Né? E isso é tão complexo, porque quando a gente fala disso, a dor do coletivo é muito maior do que a dor de quem tá comandando tudo. Sim. Sabe? A nossa dor enquanto pessoa que sente na pele, pessoa que tem que acordar 5 horas da manhã, que tem que pegar o ônibus lotado, tem que ficar 2 horas em pé dentro de transporte público, tem que passar por diversas humilhações diárias, correr risco, no meu caso, de ser uma mulher, correr risco de ser assediada, correr risco de ser estuprada, e voltar pra casa com um sorriso no rosto falando de meritocracia, isso pra mim não rola. Sim. Não rola, e esse é um discurso que me incomoda em ouvir, porque é um incômodo, não é algo confortável você falar sobre algo que te machuca, porém é algo necessário. Sim. Uma discussão necessária, né?
Ó, olha só, eu vou pegar dois ganchos das questões que você colocou para a gente aprofundar mais esse ponto, porque, por exemplo, você coloca uma fala muito interessante que a gente não deveria tipo, disputar um vestibular para ingressar na universidade. Sim. Então, você termina o ensino médio, você já deveria estar preparado e ter a sua vaga garantida na universidade. Só que, como a gente sabe que, infelizmente, não existem universidades públicas para suprir a demanda de estudantes, então, como as públicas também, em linhas gerais, são as universidades mais bem estruturadas, estruturadas, são construídas, são equipadas com o nosso dinheiro, que é o dinheiro que vem dos impostos, daquilo do nosso trabalho, daquilo que a gente compra, né? Então, é um dinheiro público que sustenta essas universidades, só que aí, geralmente, pelo menos há poucos anos atrás, a gente sabe que a universidade pública, embora a gente que constrói, a gente que investe, a gente que dá a nossa contribuição, a gente não entrava nela, né? Então, e aí é o ponto que você coloca, né? É nosso, mas a gente não usufrui. E as pessoas que, de certa forma, também colaboram, de certa forma, com a universidade, que são as pessoas ricas, elas eram as únicas que usufruíam desse espaço. Então, aí, onde eu quero chegar para colocar a pergunta para vocês. Só que aí é o seguinte, tá bom, existe vestibular, porque não tem vagas para todo mundo, só que eu estou estudando na escola pública, que é sucateada, enfim, que tem todos os problemas da escola pública. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Por que a realidade da escola pública, de fato, ali o chão da escola, te impede de disputar em pé de igualdade com essa pessoa que está na escola particular? Porque aí entra também a questão, por exemplo, dentro desse link, por que quando a mulher ela vai de casa para a escola correndo vários riscos, isso também vai afetar no seu desempenho, né? Isso pode afetar no seu desempenho na sala de aula, enquanto a mulher, pegando aqui a recorte de gênero, rica, não sofre esses riscos de violências, então ela vai chegar na escola com uma outra perspectiva. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do acesso, né? Por que não é a mesma coisa quem estuda na escola particular e escola pública, e também a questão de gênero, que também a mulher rica, né, a menina, a aluna rica e a aluna da periferia, pobre, também não tem as mesmas condições para ter o mesmo desempenho educacional. Sim. Eu acho que a escola pública ela é como ela é porque ela é feita, assim como tudo, para privilegiar a elite. Ela não é feita para que, nossa, os pobres eles aprendam, eles tenham acesso a conhecimento para que eles consigam entrar na universidade. Porque, como a Sara falou, seria bom se a gente tivesse acesso, sabe, terminei meu ensino médio aqui, eu vou para minha universidade pública porque é meu direito, mas não é. Sim. Então, a gente pega lá a nossa prova, é uns conteúdos que a gente nunca viu na nossa vida, é umas coisas que a gente nunca teve acesso. Para pessoas de escola particular, por exemplo, elas teriam. Por que elas têm? Da prova do vestibular, né? Exatamente. Quando você pega a prova, você não reconhece. Você não reconhece porque você não aprende isso, porque é feito para que você não saiba. Certo. Quem é que sabe aquilo? A pessoa que vai vir de uma escola particular, que teve acesso. Que como a Sara estava falando comigo esses dias, que muitas vezes faz uma prova da FUVEST, acho que a cada 15 dias, ou a cada uma vez por mês, para que ela aprenda a fazer a prova de fato. Sim. Onde é que eu e a Sara, no nosso Lins do Rego, ali no Jardim Ângela, tivemos acesso a uma prova da FUVEST? Olha aqui para você aprender como funciona. Não tem. Porque é feito para isso. Não é para você saber. Não é para uma pessoa como eu saber o que é uma universidade pública, como é que eu faço para entrar, porque até isso eu tive que pesquisar para saber. Que eu tinha que fazer uma prova, que se eu quiser passar pela FUVEST, são mais de uma prova, que era uma coisa que eu também não sabia. Que Sim. Cada curso tem uma nota ali diferente que você precisa alcançar para você passar, isso daí eu também não sabia. Sim. São coisas que eu tive que aprender depois. Perfeito. Que era o mínimo que devia ser ensinado na escola.
Se cada pessoa de uma escola pública, que vai ser a grande maioria, saísse da escola com o conhecimento necessário para ingressar numa faculdade, a vaga dessa elite ia lá para baixo. Sim. Porque ia ter uma concorrência muito maior. Só que não é o que eles querem. Sim. Quem é que quer concorrência? Quem é que quer ter que disputar vaga com um pobre que tem, sabe, a mesma capacidade intelectual porque aprendeu igual a você? Eles não querem. Sim. Privilegia a elite e vai continuar privilegiando. É que nem o novo ensino médio. As pessoas estão esperando que o Lula mude, que ele faça, que volte a ser como era antes, ou melhore. Ele não vai fazer. Porque quem comanda é a elite. Se a elite falar você não vai, ele não vai. Sim. Porque ele não pode ir contra isso. E aí, Pode falar. a gente continua nessa luta todos os dias, mas sabendo que a gente começou 15, 20 passos atrás. E que o que, desculpa, Sim, não, sim. e o que eles sabem, sei lá, o que eles aprenderam no fundamental, a gente mal viu por cima ali no ensino médio. Eu vou fazer uma afirmação para dar um gancho para você, Sara, porque assim, a sua fala é incrível e você colocou uma coisa que muitas pessoas, às vezes, elas não têm dimensão, mas é a realidade. A escola pública, a elite brasileira, a burguesia, ela forçam os nossos dirigentes a sucatear a escola pública para que os alunos da escola pública não estejam em pé de igualdade de disputar a vaga no vestibular. Exatamente. É isso mesmo, Sara? É isso. Exatamente isso. A Agni falou que a questão de universidade pública que ela não sabia. Eu só fui saber que existia uma universidade pública no terceiro ano de ensino médio, em 2021, gente, recente, que eu fui saber que eu tinha a oportunidade de tentar entrar numa universidade onde seria de graça, porque não é de graça, a gente tá pagando. Sim. Né, a gente tem que sempre lembrar isso, que não é nada dado a gente. No sistema capitalista, onde é baseado em lucro, a gente está sempre pagando. A Agni falou que a gente estaria 20 passos atrás, a gente está mais de 100 passos atrás, 100 anos atrás. A gente não pode esquecer do sistema escravocrata que a gente viveu e que a gente ainda faz parte, porque eu odeio esse discurso de falar que a escravidão acabou. Não acabou quando a gente fala que existe preto ainda sendo escravizado. Ainda existe. Quando a gente fala que os nossos direitos são negados o tempo inteiro. Então, quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas falam pra mim: nossa, mas isso já não é o suficiente, ó, tanto de coisa que vocês já conseguiram. O que é isso? Que tanto de coisa é essa que a gente já conseguiu? Sim. Porque o pior ainda é quando falam da questão de igualdade racial, que branco e preto é a mesma coisa. Eu odeio esse discurso, Certo. porque nós não somos a mesma coisa. Eu não sinto como uma mulher branca, que você falou a questão de gênero, e isso é muito importante também, porque a questão do feminismo, eu vejo muito a questão da mulher branca, principalmente o feminismo liberal, onde coloca uma visão também da classe, porque a gente não pode fazer, a gente tem que fazer essa divisão, mas também entender que existe diferenciações dentro de um mesmo gênero. Eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher preta, sou uma mulher periférica, sou uma mulher bissexual, olha quantas coisas tem dentro de um gênero. Sim. Agora a gente coloca uma mulher branca, uma mulher que é rica, sabe? Ela vai sofrer sim pelo gênero, mas não vai sofrer tanto como eu. Sim. Isso é uma realidade que a gente precisa falar sobre isso, Perfeito. né? A questão de universidade pública e o ensino médio, falando de uma visão periférica e como uma pessoa que estudou a vida inteira em escola pública, é um parâmetro muito difícil de ser dito. Porque só pra mim estar aqui falando tudo que eu sei hoje, eu não aprendi nada disso dentro da escola. Com você sim, o Rafael foi professor de filosofia, terceiro ano do ensino médio, ele chegava lá com os assuntos da hora. Mas tirando isso, cara, não era. Gente, quando a gente ia ter uma roda de conversa pra falar sobre a sua negritude, pra falar a sua identidade, pra falar questão de classe, questão de gênero, que isso é muito importante pro nosso desenvolvimento. E pra gente ter uma bagagem a ponto de tentar competir com uma pessoa da elite, a gente tem que, no mínimo, ter consciência de classe. Sim. No mínimo. E não é algo que a gente aprende na escola. Né? A Agni falou do governo Lula, infelizmente é uma realidade, porque a elite comanda, é racista e desigual. São assuntos que a gente precisa falar sobre isso para que a gente quebre esse estigma e que a gente quebre esse parâmetro para que a gente, de fato, consiga ver mudança dentro dessa área. Sim. Porque não tem como a gente debater um ponto e ficar só na teoria. Sim. A gente tem que estar na luta. Isso que é o movimento. Antes eu tinha falado da questão do sentir, exatamente por isso.
Porque o sentimento, ele gera uma ação. E só com a ação a gente pode fazer alguma coisa. A teoria, o intelectual é muito importante, mas a gente precisa ir para a prática, sabe? A gente precisa levar esses assuntos para que a gente realmente seja ouvido, porque a minha voz aqui não é só a da Sara. Mano, é milhares de pessoas que não têm acesso, é milhares de pessoas que estão o tempo todo tentando provar o seu valor. Sim. E olha o quanto isso é foda, eu ter que provar algo que eu já sou. Sim. Sabe? A gente tá há muito tempo atrasado, e isso já entra em outro assunto, que é a questão de cotas, que a cota, ela é uma reparação histórica gigantesca e que ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Algumas pessoas usam o discurso de cota para falar que eu tô... Ai, você é privilegiado, olha como a sua nota baixou porque dá cota. Nossa, mas você tá reclamando, você tem cota? Por que eu tenho cota? Não foi o seu povo que foi escravizado. Sim. E fazendo um parâmetro a isso... o discurso de que eu sou descendente de escravos, eu já não concordo com isso. Certo. Que descendente de escravo porra nenhuma? Reis, rainhas, pessoas guerreiras, sim, que lutam dentro de mim, que são os nossos ancestrais até hoje. Perfeito. Então a gente fala de um lugar que não é algo do nada que surgiu. Sim. A minha revolta, ela não surgiu do nada. Ela tem um embasamento muito forte. E que nenhuma elite, que nenhuma pessoa no mundo é capaz de diminuir isso. Sim. Porque só sabe quem sente. Né? Só sabe do que é sentir medo de estar na rua quando você faz parte desse grupo de sentir medo de estar na rua. No ensino médio, no terceiro ano, eu e a Agni ia pra escola, a gente passava sempre por uma troca de óleo e a gente sempre era assediada. Sim. Sempre. E era... uns discursos tão podres. Então imagina, você acorda às 5 horas da manhã, pega o ônibus lotado, vai pra escola e é assediada no caminho. Sim. Todo dia. Todo dia. E a gente teve um momento desse período que a gente teve que mudar a trajetória porque a gente não aguentava mais. Então, a gente fala de um lugar onde a gente é sucateado o tempo todo. Sim. Onde a gente é colocado em lugares que não é nosso e que a gente tem que sair dele. Então, eu não aceito o fato que falem que meritocracia existe. Eu, enquanto pessoa que tô lutando o tempo todo e não impede igualdade, muito menos equidade. Sim. Né? Então, são assuntos complexos, né? E, desculpa, mas sobre o que a Sara estava falando, é importante não só dentro da universidade, mas dentro de todos os lugares a gente ocupar todos os espaços, sabe? Acabar com esse discurso tipo de, é lugar de branco, eu não vou. Se você não for, vai continuar sendo lugar de branco. Sim. Que seja você a única pessoa negra a entrar nesse lugar e falar, eu vou ficar aqui sim, porque eu também tenho direito. Você come nesse restaurante aqui, eu vou comer também. Sim. Você frequenta esse lugar aqui, eu vou frequentar também. Pra que, sabe, acabe essa coisa tipo de, esse é o lugar de branco, lá só tem branco. Só tem branco, então seja a pessoa chegar lá e falar, foda-se, eu vou ser a única pessoa preta aqui. Sim. E levar isso para as outras pessoas também, né, para que a gente possa ocupar mais espaços. Isso também muito dentro da universidade. Não importa se é pública, não importa se é privada, não importa se é uma USP, se é uma Mackenzie. Você vai chegar lá, o 99,9% é branco. Aí você vai deixar de entrar numa universidade porque não vai ter pessoas iguais a você lá? Não, seja a primeira. Convença, fale com seu irmão, fale com as pessoas que você conhece, incentive a tentar também. Sim. Eu acho que essa é uma coisa muito forte da Ubuntu. Eu sou porque nós somos, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém, vamos todo mundo junto. Sim. Enquanto a gente ficar com o discurso de é lugar de branco eu não vou ir, isso é coisa de branco eu não vou fazer, vai continuar sendo coisa só de branco, só de gente rica, só de quem é elite. Então sim, a gente tem que ocupar os espaços e todos os espaços. Para que aos poucos, né, porque como você falou, não é uma coisa, é passinhos de formiga, não é uma sim, coisa ali que vai acontecer tão rápido, mas que aos poucos a gente consiga mudar pelo menos um pouquinho dessa estrutura racista, machista, homofóbica. Sim. Porque é uma vida dura, é uma luta dura, e não tinha que ser assim. Sim. Mas não tinha que ser. E já fazendo um recorte a isso, é que isso não é, para que não entenda o que a gente tá falando errado, não é algo fácil. Quando a Agni disse, tente e vai, não é, tente e vai, é muito fácil, levantar da cama e ir, facinho, não é isso. Sim. É que é realmente um processo constante e realmente algo que dói muito. Sim. Então, o primeiro passo que eu entendo e que eu fiz é me reconhecer dentro do lugar que eu faço parte, para que depois eu tente sair dele e alcançar outras pessoas.
Então, primeiro se reconheça, sabe? Coisas simples. Olha pra si mesmo e fala, pensa se você tem o que você quer, dentro do que você faz parte. Quem são as pessoas que você mais vê? Quais são os lugares que você mais frequenta? O que geralmente acontece nesses lugares? Eu escrevo muito e quando eu tô escrevendo eu sempre trago nos meus versos ou algo do tipo, a questão, por exemplo, da polícia. Uma pessoa preta que sai à noite na rua, ela não vai estar tão confortável quanto uma pessoa branca e rica. Sim. O medo ali de um enquadro, olha, é altíssimo. Então, primeiro a gente tem que olhar o todo, ver o cenário que a gente faz parte, e aí, então, quando você já tem esse embasamento, você conseguir passar à frente, Sim. sabe? Mostrar que quando a gente entende o nosso lugar, por isso que eu acho muito importante o discurso de entender o passado para se reconhecer no presente e depois tentar mudar o futuro. Porque com isso a gente consegue mudar de fato alguma coisa. Quando você tem consciência de quem realmente é os seus, sabe? Da sua trajetória até onde você está e da onde você vai chegar, aí sim a gente consegue desconstruir esse discurso de meritocracia. Perfeito. Né? Não, perfeito. Olha só, para quem você que é uma mulher periférica, um homem periférico, o que é importante que as meninas colocaram assim de uma forma brilhante? Se você não entender que as suas condições de luta não são as mesmas de pessoas que são da classe rica, se você não entender que o seu lugar periférico, o seu lugar de fala é diferente, se você não entender que essa meritocracia é uma teoria romântica, não real, você vai se culpar, você vai se sentir mal, você vai achar que você é um lixo, né? Você vai achar que você não presta, que você não estuda direito, que você não aprende nada. E não, você vive com medo, somente as mulheres, mas os homens também. Você vive numa insegurança profunda, você tem a pressão na sua casa, que quando você muitas vezes quer estudar, e nem é porque o seu pai e sua mãe não entendem a sua luta, mas é porque a questão da necessidade em casa está batendo a porta, então muitas vezes ele olha para você e fala assim, por que você não está trabalhando? Por que você não está, sabe, conseguindo dinheiro para a gente conseguir pagar essa conta de água, essa conta de luz, sabe, essa comida, essa roupa e tal. Então é uma bola de neve de problemas que vai jogando uma pressão que mesmo o pai, a mãe que quer entender, muitas vezes eles não conseguem, não porque ele não consegue entender, é que ele não tem condições, mesmo trabalhando todo dia, levantando cedo, dormindo tarde, pegando ônibus lotado, ele não consegue dar as condições mínimas, às vezes, para o seu filho estudar. Nossa, sim. Né? E mesmo que ele dê, as meninas hoje, aqui no caso a Agnes, você não está trabalhando, né? Não tô. Tá. Só que aí, mesmo que ela não esteja trabalhando, alguma pessoa fala assim, então para ela tá de boa, tá fácil, tá tranquilo. Não, você viu que ela comentou aqui, as duas comentaram, quando ela sai de casa para chegar no cursinho, ela vai com medo de acontecer alguma coisa com ela. Exatamente. Então, esse medo já afeta o desempenho dela ali no momento de estudo. Olha só como muitas coisas já vai quebrando essa meritocracia. Quando você chega lá para estudar tranquilo, seguro, de boa, sem correr risco nenhum, né? Veio de carro, no ar-condicionado. Veio de carro no ar-condicionado, dormir uma noite legal, sem nenhum tipo de neurose. Se preocupando com nada. Se preocupando com nada, é outra condição. Sim, não precisou lavar uma louça, não precisou varrer um chão, não precisou fazer nada, não precisou deixar uma comida pronta antes de sair. Aí é mais tranquilo. Aí falar de meritocracia, vamos né, piada. Realmente. Não dá, já acabou, a gente tá aqui, ó, pra acabar com isso, porque, gente, não dá. Não tem como. Não dá, porque esse é um discurso, assim, ridículo. E como você diz, são várias coisas, né, que mostram o quanto o processo é realmente muito difícil. Sim. Né? A questão de não trabalhar não significa que a gente tem condições para ter uma vida boa. Sem estar trabalhando. Não é isso. Não é isso. Graças, né, na minha vida, graças à minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher guerreiríssima, Sim. Ela consegue ali, não fácil, porque totalmente contra o discurso de meritocracia, minha mãe acorda 5 horas da manhã, chega 8 horas em casa, tem que fazer várias coisas, Sim. E ela consegue descolar uma renda extra para que eu possa investir e entrar em uma universidade pública, que não é fácil. Sim. Né? Que não é fácil para ela, que não é fácil para mim, que não é fácil para ninguém. Sim. E a gente tá realmente para isso, para desconstruir isso, que é algo realmente ridículo, né? A gente tá falando de algo que, como eu disse antes, não é de hoje, é de muito tempo. E isso é uma realidade não só minha, não só sua, não só da Agni, mas é da maioria das pessoas do Brasil. Sim. Então, quando a gente fala desse parâmetro, quando a gente tá
com um tema que a gente traz, as pessoas pensam, nossa, nunca ouvi falar sobre isso, o que será? Mas quando você vê, de fato, você vê que é algo tão grande, e quando você vai reparando nisso, nessas particularidades tão pequenas, você entende que você também faz parte desse grupo, pode ser em detalhes, talvez você trabalhe, tenha uma condição melhor que a minha, você não é rico, Sim. né? A gente também tem que trazer esses assuntos para que a gente desconstrua muitos pensamentos que ainda, hoje em dia, muitas pessoas concordam com isso e que tem que ser realmente desconstruído, Sim, sim. né? Então, quando a gente fala desse lugar, não é em um lugar que seja fácil. O Rafael ele falou da questão de sentir, e isso é muito importante, porque para eu e a Agni estar aqui falando sobre isso, a gente está dentro de um processo ainda que é doloroso demais. Às vezes eu acordo e eu fico, meu Deus, eu não aguento mais um dia, sabe? Mais um risco, mais uma vez. E simplesmente, às vezes, eu não tenho força. Mas, pra mim, o que me motiva é a raiva. A raiva é o meu maior motor ali, a revolta é o que me dá ânimo pra lutar. Porque eu já saí da questão da angústia e agora o que só me resta é revolta. Eu não consigo olhar pro mundo capitalista, machista, homofóbico, sem ter revolta. Sim. E é o que me motiva. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas ficam, nossa, que fria, né? Pra que tudo isso? Mas é fácil para essas pessoas falar pra que tudo isso, porque as pessoas não estão no lugar de quem sente, Sim. né? E como eu disse, não é uma luta só minha, e isso me sustenta. Perfeito. A questão do Ubuntu é que a gente é uma luta coletiva. O Ubuntu vem de uma filosofia africana, né? Diz, eu sou porque nós somos. Eu só sou porque tem gente que é por mim, senão eu não seria. Perfeito. Então é muito importante a gente falar dessa questão coletiva mesmo. Sim. Porque enquanto indivíduo, eu posso até ser alguma coisa, mas enquanto coletivo, eu sou alguma coisa, sabe? Perfeito. E quando a gente tem esse olhar humanizado sobre os nossos, a luta, mesmo doendo tanto, a gente consegue caminhar um pouco mais, Sim. sabe? Entender que se eu cair, a Agni vai estar ali pra me apoiar. Sim. E se ela cair, eu tô puxando ela de novo. Sim. E se vir outra pessoa caindo, a gente levanta todo mundo. Às vezes cai todo mundo de novo, mas a gente tá ali na luta, sabe? Sim. Isso é quando a gente entende que a gente é porque nós somos, né? Isso que você coloca, inclusive, a gente já vivenciou na nossa experiência aqui. Exatamente. Né? Sim. Tanto, de alguma forma, eu ajudei, contribuir para essa queda de vocês, para esse levantamento, né, na verdade, como vocês também contribuíram para me levantar, né? Sim. Então, acho que essa troca independe de idade, depende de gênero, mas é quando você está nesse lugar de entender que você é um ser comunitário, que é o que a Exatamente. filosofia Ubuntu, né, prega para a gente. Aí eu gostaria de colocar uma provocação, que na verdade é uma pergunta que já foi falado na fala da Agnes, que você complementou, mas eu acho que esse é um ponto fundamental, porque assim, você luta para entrar na universidade. De certa forma, o nosso cursinho, a Rede Ubuntu, tem ali um grande êxito de muitos alunos que passam pelo cursinho e conseguem ingressar na universidade. Então a gente sabe que essa realidade é algo factível. Então a gente consegue ali contribuir para que esses estudantes consigam entrar na universidade pública, para que ele consiga entrar na universidade particular com bolsa de 100%, ou de repente 50%. Mas aí ele luta para entrar. Aí depois ele fala, putz, cheguei e tal, que legal. Não. Você vai ter que continuar lutando. Sim. Para ficar, não é isso? Sim. E Para permanecer nesse espaço. Então, tipo, o primeiro passo é só você conseguir passar no vestibular. Eu gostaria que vocês explanassem mais um pouquinho, porque assim, é desgastante, é difícil, é complicado, é doloroso, tem que ter ódio como motor mesmo, para você falar assim, eu tenho que ter ódio para me entrar nessa merda, mudar essa merda e ser menos doloroso e odioso para quem vir depois de mim. Sim. Não é isso? Exatamente. Mas eu queria que vocês trabalhassem exatamente sobre essa questão, porque assim, a gente tem um conceito na sociologia que fala de que algumas coisas são naturalizadas, então, se a gente não olhar toda essa tramóia social, política, para que só os ricos consigam a vaga na universidade pública, a gente acha que aquele lugar é deles, como algumas pessoas da política falaram sobre isso, que pobre não tem que estudar, não. Pobre não tem que estar na universidade. Sim. Pobre não tem que viajar. Né? Não porque pobre não tem que viajar, é porque foi naturalizado que o pobre só deveria trabalhar, servir, eles morar na periferia e não estudar. Não porque o pobre é seu lugar do pobre, mas porque existia uma estrutura social Sim. que colocou, né, que dificulta o nosso progresso, a nossa emancipação e tal. Mas aí, para finalizar,
Agnes e Sara, por que é tão importante, depois que você entrar na universidade, mesmo que você vai continuar sofrendo racismo, sofrendo perseguição de gênero, perseguição de orientação sexual, você ainda tem que continuar lá, resistir a tudo isso e vencer esse sistema de merda que tá aí. Por que que a gente precisa não desistir nessa luta e quando a gente ingressar na faculdade, permanecer lá, mesmo sofrendo todas essas violências psicológicas, morais e assim por diante? Porque se a gente não permanece, nada muda. A taxa, acho que, de evasão dentro das escolas, dentro das universidades públicas, principalmente, é muito grande, porque às vezes a gente, lutando pra caramba, a gente consegue entrar, porque é muito difícil, mas aí a gente chega lá, a gente, sabe, não tem condição de comprar um material pra gente conseguir estudar, a gente não tem condição de estar pagando a condução do ônibus pra chegar lá, não tem a condição de estar comprando comida, porque você não vai passar o dia inteiro lá, que a maioria dos cursos são integrais dentro das escolas públicas, você não vai passar o dia inteiro lá, sabe, na grama, fazendo fotossíntese, você precisa comer, você precisa ter, sabe, o dinheiro para você se transportar, pegar algum meio de transporte, porque é longe. A gente não vai falar que a gente aqui do Jardim Ângela vai conseguir chegar lá em 20 minutinhos ali no Butantã, não vai. É longe, é trânsito, é ônibus que demora, porque nem isso a gente tem acesso direito, né? Sim. A gente tem que passar meia hora só no ponto esperando para um ônibus passar e ainda vem lotado. E muitas vezes você nem consegue entrar porque é você e mais 20 pessoas em um ponto só, o ônibus já passa lotado, você nem entra. Fica pra trás. Aí você fica pra trás e aí você tem que chegar. Eles não estão querendo saber se você chegou atrasado porque você não pegou o ônibus, você tem que chegar na hora. Sim. E a gente tem que continuar lutando, como a Sara falou, porque tem gente atrás e que a gente não quer, sabe, que seja uma coisa, nossa, só nossa, é uma luta minha, eu venci, eu estou aqui, acabou. Agora as outras pessoas que lutem lá sozinhas. Não, a gente quer que as outras pessoas, assim como nós, sabe, tenha, não vou dizer facilidade porque nada é fácil, mas que fique pelo menos um pouquinho mais fácil, que a gente consiga mudar pelo menos um pouquinho toda essa estrutura que nos puxa para trás, para que a próxima pessoa que vir seja minimamente mais fácil. A gente espera que seja muito, né? Mas passinho de formiga. Não funciona assim. Infelizmente não é uma coisa que acontece do nada. Sim. E a nossa luta, como a Agnes disse, não é só pra gente, mas é pros próximos. E que os próximos não tenham que mostrar que são capazes, mas que eles já se sintam capazes, sabe? A minha luta não é só para que eu entre lá, saia com um diploma e pronto, acabou. Eu quero entrar para que mude lá dentro e para que quando eu saia, eu consiga também mudar o externo, né? Eu tenho certeza que quando eu falo sobre isso, causa incômodo, porque não é algo fácil de ser dito e muito menos de ser sentido, mas é algo que precisa ser dito. Então, eu acho que entrar numa universidade pública e se manter lá dentro, cara, é você quebrar muitas estatísticas. Sim. E não só se manter, como eu disse, sair com um diploma qualquer, mas é você realmente mudar lá dentro. Colocar mais políticas públicas, mostrar que realmente nós somos capazes de estar lá dentro, que é um lugar nosso. E sair com o psicológico intacto, né? Porque, exatamente, como o nosso professor estava falando na aula hoje, ele passava noites acordado e passava o dia inteiro na faculdade, chegava e tinha que estudar, e virava a noite estudando, e ia sem dormir no outro dia, pegando o ônibus lotado. Não é uma coisa fácil. Por que, sabe, ele que também veio da periferia passa por essas coisas? Porque não existe meritocracia. Sim. Porque não importa o quanto ele se mate, o quanto ele não durma, o quanto ele vire a noite estudando e ganhe vários problemas de saúde, não vai ser tão fácil para ele quanto para as pessoas da elite. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque a questão de saúde mental é algo que está muito em alta, principalmente depois da pandemia. E é algo que a gente precisa sim discutir, porque é saúde pública, é um direito nosso, é um direito coletivo, e que é um processo adoecedor. A entrada, só em tentar entrar para a universidade você já se adoece, e se manter lá dentro eu acho que também é adoecedor, porque a gente vê todo o cenário em que a gente, infelizmente, tem que estar inserido. Então, esse discurso todo que a gente está tendo, sim, é para motivar que pessoas entrem na universidade, mas também é para falar que
você não entrar não significa que você é menos que outra pessoa que conseguiu, sabe? Sim. Que esse discurso de você vai ser alguém, ele é muito raso, você já é alguém, sabe? Nós já somos alguém sem universidade pública. Sim, é importante ocupar esses espaços, mas também é importante você entender que você é alguém e que você não tem que ficar com esse peso todo em mostrar que você é algo. Sim. Nós somos algo, sabe? Perfeito. E nós somos. Olha o peso que tem isso, sabe? Nós somos algo. Sim. Então, mesmo que esse processo seja tão adoecedor, ele é muito importante, né? E é importante a gente também aprender a dizer não. Dizer não para esse sistema todo que quer toda hora acabar com a nossa vida. Literalmente, acabar com a nossa vida. Ele é feito para que acabe com a nossa vida. Sistema capitalista que está toda hora colocando a goela abaixo, que a gente tem que trabalhar, produtividade, positivismo em excesso. Não. Faça a roda girar. Sim, você precisa também entender que você é um ser humano. Exato. Né? Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa se entender quanto isso, mas não só você. É uma luta coletiva e que a gente tem que mostrar que a gente precisa disso. A Agni falou do ônibus, cara, é um direito, assim, do mais raso possível e que, infelizmente, ainda assim não é de todo mundo. Sim. Né? Então, é uma luta muito constante, mas a entrada e a permanência dentro de uma universidade pública é tanto pra gente quanto pros próximos, porque pra gente ter esse discurso agora de poder entrar numa universidade é porque muitas pessoas lutaram para que a gente pudesse estar fazendo isso. Sim. E o nosso discurso agora, para que seja mais adequado para que outras pessoas entrem, é porque a gente quer que seja mais fácil para que outras pessoas entrem, até porque outras pessoas fizeram isso pra gente. Sim. Então é uma luta contínua, que a gente não pode parar e simplesmente desistir, sim, mas que a gente também tem que entender que desistir faz parte do processo. Desistir faz parte do processo e às vezes é um ato de luta também. Sim. Você entender que, não que você não é suficiente, mas que o todo te adoece tanto que às vezes é preciso você se retirar um pouco para você se reconhecer e depois voltar para a luta. Sim. Né? A luta não pode parar. Perfeito. Sim. É interessante todas as colocações, porque tem um conceito, inclusive, de necropolítica, né, do Achille Mbembe, e é isso, né, o sistema, o Estado, que deveria ser um garantidor de direitos, às vezes ele é exatamente uma estrutura para não só negar os direitos, mas meio que de uma forma bem sutil ele está empurrando você para a morte. Né? Então, existe aquela expressão, né, o Michel Foucault fala do deixar morrer, e o Achille Mbembe fala assim, não é só deixar morrer, às vezes existe ali a provocação direta da morte, como muitas vezes acontece com o encarceramento em massa de pessoas negras, como a questão do estupro das mulheres, como a questão da violência policial. Então é uma forma ali, às vezes o Estado que deveria garantir direito é aquele que te mata. Né? É o que te deixa morrer na calçada. É o que te deixa morrer. Os salários baixos que a gente recebe pelas empresas, salários de fome, são formas também de deixar morrer. Então é toda uma estrutura que não é feita para a gente vencer. E quando a gente vence é porque a gente usou muito, é porque a gente lutou muito, né? Enfim, é porque a gente resistiu muito. E teve ajuda no processo, porque, né, como a Sara falou, eu sou porque nós somos. Sim. A gente é um coletivo, a gente não é sozinho. Sim. E, nossa, é uma coisa muito forte, mas é de fato muito real. A gente luta tanto por nós e pelos outros. E eu tô feliz pela oportunidade de poder estar aqui com você, falando sobre essas coisas. Eu espero que atinja mais do que pessoas que também passem por isso, mas pessoas que não entendem isso e que contribuem para que isso continue acontecendo. Certo. Sabe? Que não fique só, sabe, dentro de uma bolha também, que Sim. isso se espalhe e que atinja cada vez mais pessoas para que isso acabe, porque ninguém deveria viver assim, sabe? Sim. Sem condição de ter um estudo decente, sem condição de pegar um ônibus, sem condição de ter uma vida em que você tenha de fato alguma escolha, porque, como a senhora falou, a gente não tem. A gente tem uma coisa ali ou outra, que são migalhas que são jogadas ali pra gente, restos mesmo, como se a gente fosse bicho, monstros, né? Nem bicho, é monstros mesmo. Sim. E é muita luta, meu Deus. É muita luta, é muita dor, mas a gente é resistência.
A gente resiste todos os A dias. gente resistência. Exatamente, todos os dias, quando a gente levanta da cama, Sim. é muita coisa, é muita luta, mas todos os dias que a gente consegue voltar para casa é uma vitória também. Sim. Exatamente, a gente tá quebrando uma estatística todo dia. Agora mesmo a gente tá quebrando uma. Isso é importante, a gente mostrar que é capaz, né? Sim. Que nós não somos só algo, nós somos capazes, sim, de ocupar espaços que são nossos e mostrar que outras pessoas também serão capazes de ocupar esses espaços, né? Eu falo muito sobre isso, que o racismo não deveria ser uma luta minha, sabe? Porque não fui eu que criei o racismo, Perfeito. né? Só que, já que foi me dado esse lugar, então eu vou lutar. E coitados daqueles que colocaram isso pra mim. Sim. Porque eu não vou ficar quieta, e os meus também não vão ficar. Esse lugar de luta é nosso. Sim. E a gente luta pra construir isso, né? Não aceito esse lugar de vitimismo, muito menos o lugar que me coloca como vítima. Dói muito. Tô sangrando? Tô. Mas eu não paro, né? Não paro, a gente não para porque a luta ela continua. Porque as pessoas não param de matar os meus quando elas querem. As pessoas não param de nos julgarem quando elas querem. As pessoas continuam julgando, Sim. né? Nós não somos mortos quando a gente quer ser morto. A gente simplesmente somos acabados o tempo inteiro. É algo que me dói muito falar sobre. Sim. Porque eu acredito que isso é uma ferida e que sempre que a gente toca no assunto, ela é reaberta, sabe? O sistema escravocrata, ele ainda não acabou totalmente. Sim. E é uma ferida que está sempre aberta. As chicotadas ainda estão aqui, sabe? Sim. Não estão cicatrizadas. Então é importante a gente falar sobre isso, a gente quebrar essa estatística e a gente ver os nossos mesmo. Sim. Não só a universidade pública, mas como a Agni disse no total, sabe? Ocupando espaço. Exatamente, porque nós somos a maioria. Perfeito. Em questão de espaço, sim, somos minoria, mas em questão de quantidade, somos a maioria. Exatamente. E a gente precisa, sim, mostrar que somos capazes, Sim. sabe? Mostrar, porra, esse é o meu lugar, eu vou ocupar. Sim. É difícil, sim, mas a gente não tá sozinho. Você não tá sozinho, nós não estamos sozinhos. Sim. Nós somos capazes. Infelizmente, algo que eu tô sendo repetitiva em falar sobre capacidade, porém é algo que, enquanto vestibulanda, eu estou tendo que provar todos os dias da minha vida. Sim. Né? Ter que fazer um simulado, ter que fazer uma prova, ter que passar 10 horas em um cursinho mostrando que eu sou capaz de estar ali, é algo que é muito difícil, é muito Sim. doloroso, só que eu sou. Muito bom. E aí, eu gostaria que vocês, como mulheres, como estudantes, periféricas, depois de toda essa reflexão, né, que a gente fez, interessante que a gente está, de certa forma, racionalizando as nossas dores, a nossa realidade difícil, mas também é preciso pensar para que a gente não seja só uma máquina de reprodução, de trabalho, de estudo, sem ver sentido em tudo isso, né, sem ver ali a luta que está por trás dessa conquista, desse desafio, né, que é estudar e que é buscar esse objetivo. Então, meninas, qual seria assim, a mensagem final que vocês deixam para esses estudantes que vão estar aí vendo esse vídeo, né, e vão se sentir certamente representados, encorajados e, principalmente, entender que se você não conseguir, a culpa não é sua, a culpa é do sistema, a culpa é da burguesia, né? Muitas vezes, não vamos só falar que a gente também pode ter ali uma parcela de culpa, mas é uma parcela, não é a culpa toda. Então, qual a mensagem que vocês deixam aí para esses jovens, para essas jovens? Seria muito fácil dizer não desista, porque eu acho que isso é o esperado, mas eu acho que persista, né? Persista porque é uma trajetória muito difícil, nem um pouco fácil, e algo que eu sempre digo é que persistir e tentar não é sinônimo que você vai conseguir, não é uma garantia, mas que tentar e testar já é um grande passo, já é uma grande coisa que, infelizmente, é negado pra gente também. Então persista. Persista porque é um direito seu, é um direito meu, é um direito nosso. Não é garantia que a gente consiga, mas com certeza já é um passo muito grande para uma mudança. Né? Para uma mudança que não é só minha, que é uma mudança coletiva, e que só com muita persistência a gente consegue mudar alguma coisa. Persistência. Sim. E eu acho que também para as pessoas não sentirem que elas
têm, sei lá, de alguma forma, a obrigação de mudar o mundo, sabe? De, nossa, eu preciso entrar numa faculdade, senão, como a Sara falou, eu não vou ser alguém. Não. É importante a luta, é importante que cada vez mais pessoas, sabe, tomem esse lugar, tipo, de não, sabe, a universidade é um espaço que é meu, então eu vou lá e eu vou fazer, eu vou tentar o meu máximo, não é garantia de nada, a gente sabe, mas a gente persiste. Mas, tipo, se você tá feliz no lugar onde você tá, e se você tem, sabe, o seu emprego digno, não tem por que, sabe, se sentir mal por, sabe, eu não tô numa universidade, então o meu emprego é inferior, eu sou inferior. Não é assim. Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe até onde consegue ir, onde fica o seu limite. Talvez você já tenha tentado tanto, por tanto tempo, que você já não aguenta mais, mas tudo bem, como a Sara falou, não é, tipo, uma vergonha você desistir, não é, meu Deus, como você é fraco, como você não consegue, como você não quer bastante. A gente sabe que é difícil, mas acho que é sempre importante pensar se essa desistência vem de fato de você ou da pressão externa. Se é porque você realmente não quer ou porque você, sabe, ouve as outras pessoas falando que você não vai conseguir. Se for preciso, como a Sara falou, sabe, tira um tempo, tenta cuidar de si mesmo, porque é uma coisa muito importante, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua vida dentro para que você consiga ficar bem no fora, para que você consiga, sabe, ter uma força ali para você tentar, porque a gente sabe que não é uma coisa, nossa, preciso me esforçar aqui um dia e vou conseguir, não. É muito tempo, a gente está estudando há muitos meses, na verdade, a gente está estudando há 2 anos, só nessa tentativa de entrar numa universidade, depois de ter saído de 12 anos de fundamental e ensino médio. Então, é importante tentar, mas é também importante entender a si mesmo e os próprios limites. Muito bom, meninas. Obrigado mais uma vez por essa contribuição, por toda essa reflexão e por essa mensagem de incentivo, de resistência e de você ter esse autoentendimento, autocuidado, esse autorrespeito, de você saber que você não é um super-homem, uma super-mulher, você é um ser humano, uma pessoa que tem os seus limites, e é essa sociedade que muitas vezes impede você de avançar, você de progredir, você de ter aí o seu lugar ao sol conquistado. Então, mais uma vez, obrigado, meninas, assim, a satisfação, vocês são mulheres potentes, vocês são líderes, e tenho certeza que quem vai estar vendo esse vídeo vai se sentir não só representado, mas vai se sentir motivado a continuar com essa luta, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e vocês voltarão mais vezes, né? Claro, com certeza, vocês vão ver aqui ainda. Vou cansar da nossa cara. Então, pessoal, vamos nos despedir. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Não esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais. Então, seja no TikTok, no Instagram, Horus em Foco. Aqui também no YouTube, Horus em Foco. Se inscreva no nosso canal. E no Facebook, Horus, tá bom? Então, hoje foi o quadro Horus em Foco Educação, o mito da meritocracia na periferia. Que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e se você tiver algum comentário também deixe, desde que seja feito com respeito, mas espero que realmente atenda muitas das suas questões esse vídeo feito com muito carinho, tudo bem? Então é isso, até mais. Horus em Foco, o sol da origem infinita.